Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. A liturgia da palavra nos apresenta esta riqueza de leituras como um resumo da história da salvação. Em Gênesis, o relato da criação do homem e da mulher. E Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E Deus cria o homem e a mulher para que eles pudessem viver à sua imagem e semelhança. Segunda leitura, Deus prova a fé de Abraão, para ver até onde Abraão estava disposto a ir por fidelidade a Deus. E Deus também passa em nossa vida provando nossa fé muitas vezes. Algumas vezes fraquejamos com facilidade. Outras vezes somos firmes até o fim. Na terceira leitura, o povo era escravo no Egito, mas Deus liberta o povo dessa escravidão. E o povo atravessa o Mar Vermelho. Na quarta leitura, Deus se mostra como um Deus de misericórdia. E a sua misericórdia pode e deve ser experimentada abundantemente ao longo de nossa vida terrena. Deus convida a todos nós a experimentarmos sua misericórdia. Na quinta leitura, o Senhor recorda-nos que só nele encontraremos a saciedade do nosso coração e experimentaremos paz. Buscamos em tantos lugares, em tantas coisas, em tantas pessoas, aquilo que só Deus pode nos proporcionar. Aquela busca incessante de Santo Agostinho, que depois responde no livro Confissões: procuravas fora e estavas dentro. Mas também importa, o texto mostra que importa buscá-lo enquanto ele se deixa encontrar, enquanto temos tempo para encontrá-lo. Na sexta leitura, Deus, ele se apresenta como sabedoria. Só nele encontramos ensinamentos capazes de transformar vidas, de transformar a nossa própria vida, de transformar a vida das pessoas que amamos. E assim, nos possibilita a felicidade eterna. Na oitava leitura, já do Novo Testamento de Romanos, o batismo, que é proposto a todos nós, é o sacramento que faz que sejamos inseridos na paixão, morte e ressurreição de Jesus. E por isso, podemos renascer para uma vida nova. O batismo dará a cada um de vocês a oportunidade de uma vida nova, de um novo tempo na vida de vocês. No Evangelho, vemos Jesus ressuscitado em sua primeira aparição. Mas gostaria de me ater na sétima leitura, na leitura de Ezequiel, capítulo 36. Versículo 25: derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Na história de salvação, essa história de Deus e a pessoa humana, desde a criação até os nossos tempos, vemos o pecado original e vemos também uma sucessão de pecados atuais. E nesses pecados fica evidente a fragilidade do povo, que retorna tantas vezes ao pecado, pecado que é ofensa a Deus, pecado que é rompimento na relação com Deus. Essa é também a nossa história, a minha história e a história de cada um de vocês.
A história de homens e mulheres que também frágeis, que também marcados pelo pecado. História de pessoas que recorrem ao pecado, outras tantas vezes também ferindo Deus. Mas Deus, como vimos, rico em misericórdia, nos purifica do pecado por meio do batismo e nos purifica constantemente por meio do sacramento da confissão. Por isso precisamos recorrer tantas vezes a esse sacramento. Versículo 26, eu vos darei um coração novo, eu porei um espírito novo dentro de vós. Dessa forma, o Senhor nos renova, nos faz novos. Importa crermos nisso. Importa crermos que Deus nos dá a possibilidade de sermos uma pessoa nova na sua presença. Uma pessoa nova na amizade com Ele. Os que serão batizados e os que receberam o perdão dos pecados ao longo desse tempo de quaresma, especialmente nas últimas semanas, poderão renovar suas promessas de batismo na celebração de hoje. Sairão daqui uma nova criatura. Sairão daqui uma nova pessoa. E é preciso nos abrirmos a crermos na graça de Deus, que tem o poder de transformar nossa vida, que tem o poder de fazer com que sejamos homens e mulheres fiéis, homens e mulheres capazes de vencer o pecado. Versículo 27, farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Uma vez renovados, o nosso comportamento cotidiano também precisa passar por adequações. Não adianta só dizer, eu creio em Deus, se o nosso comportamento não muda, se a nossa mentalidade não muda, se as nossas ações não mudam. Então, a experiência da renovação que Deus nos possibilita, também propõe, exige e espera uma grande reformulação na nossa mentalidade e nas nossas ações. Sem isso, seríamos incoerentes dentro da igreja. Seríamos hipócritas dentro da igreja. Uma vida nova exige atitudes novas. Uma vida nova exige o compromisso da busca de atitudes, de comportamentos renovados. Versículo 28. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Não há espaço para idolatrarmos pessoas, artistas, autores, professores, produtores de conteúdo. Não podemos priorizar nem a estética, nem o acúmulo dos bens materiais, pois somos de Deus. E Deus precisa ser o centro de nossa vida. Nada pode ter de mais importante em nossa vida do que colocar Deus no centro. E vamos estudar, e vamos trabalhar, e vamos buscar ter uma vida melhor, mas sem nunca tirar Deus do centro da nossa vida. O homem e a mulher que é regenerado na água do batismo, o homem e a mulher que renova suas promessas batismais, que se confessa, que se coloca diante de Deus disposto a acolher sua graça e experimentar essa grande transformação que Deus tem a nos propor, que impacta não só como pensamos a vida, mas como agimos, leva-nos a sermos todos de Deus. Ser de Deus, colocá-lo em primeiro lugar. Um irmão nosso falava comigo na semana passada, no domingo, que nesses dias de Semana Santa eram os dias em que ele mais trabalhava.
Os dias que, na área de trabalho dele, eram os dias que mais ele lucrava. Mas ele disse assim: Padre, pela primeira vez na minha vida, eu não irei trabalhar durante esse tríduo pascal. Pela primeira vez na minha vida, eu vou priorizar estar com Deus todos esses 3 dias do tríduo pascal. Irei viver para Deus unicamente nesses 3 dias. Justamente se referindo à participação integral nas celebrações e no recolhimento que esses dias propõem. Isso é começar a trilhar um caminho novo. Isso é começar a olhar para Deus e dizer: és o centro da minha vida. E é preciso coragem para colocar Deus no centro. É preciso coragem para perceber o que tira nossa atenção de Deus. E sem medo, permitir que o nosso coração seja dele. E assim como esse nosso irmão, é preciso termos atitudes corajosas para então experimentarmos Deus, o seu amor e toda a graça que Ele quer oferecer a cada um de nós. Seguindo esse capítulo 36 de Ezequiel, chegaremos no capítulo 37. E Ezequiel apresenta nesse capítulo uma imagem muito bonita. Um vale cheio de ossos ressequidos. Mas, ao longo do capítulo, Deus vai então devolvendo a vida a esse amontoado de ossos. E a vida se renova a partir daquilo que era só morte. Deus, nessa Semana Santa, devolve a vida a muitos de nossos irmãos. E eu quero louvar a Deus por isso. Eu quero louvar a Deus porque muitos de nossos irmãos voltaram à vida. E voltando à vida, faz com que a nossa comunidade paroquial, ela também seja renovada. A renovação de cada irmão possibilita e impulsiona a renovação de toda a comunidade. A profecia de Ezequiel é uma profecia sobre a nossa comunidade. É uma profecia hoje para a nossa comunidade. Deus renova a vida de nossa comunidade hoje, nessa vigília pascal, nessa celebração do Cristo ressuscitado. Eu creio nisso. Acompanhei muitas histórias que foram alcançadas por Deus nessas últimas semanas. E eu posso afirmar, hoje é um dia de ressurreição para a nossa comunidade. E eu te convido a também crer nisso. E eu te convido a também proclamar isso. Hoje, individualmente ressuscitamos. E hoje, nossa comunidade se renova. E por tudo isso, pela vida de cada irmão e pela nossa comunidade, Deus seja louvado para sempre. Assim seja. Amém.